Capítulo 5. A serpente das docas. A névoa noturna cobria as docas abandonadas de Kragen. A água batia violentamente contra as estruturas de pedra, enquanto pedaços de madeira quebrada boiavam entre as ondas. O cheiro de maresia misturava-se ao da madeira úmida e queimada. Collie segurava seu pequeno graveto com as duas mãos. A respiração estava pesada. À sua frente, Asa permanecia em posição de combate. Mana negra serpenteava por seus braços e se concentrava em suas garras. Então a água explodiu. A gigantesca serpente marinha ergueu a cabeça. Suas escamas azuis brilhavam sob a luz da lua. Os olhos vermelhos encaravam os dois. Ela soltou um rugido que fez as próprias docas tremerem. A primeira magia de Collie havia acertado em cheio. Mas uma criatura daquele tamanho não cairia com apenas um golpe. A serpente mergulhou. Asa saltou para o lado. Suas garras negras rasgaram o ar e deixaram rastros de mana. Mas quando atingiram o corpo da criatura, apenas algumas escamas foram arranhadas. Tish! Asa pousou sobre uma plataforma de madeira. Collie levantou o graveto. Funciona, droga! Sai, feitiço de madeira! Mana verde começou a se acumular na ponta do graveto. Por um instante, pareceu funcionar. Então a energia oscilou. Faíscas verdes explodiram ao redor da mão de Collie. O feitiço desapareceu. Ah, qual é? Asa olhou por cima do ombro. Não força o mana, seu jumento! A carapaça dela é grossa demais para ataque direto. Eu estou tentando. Então tente melhor. A água atrás deles começou a subir. Asa arregalou os olhos. Collie. O quê? Corre! A serpente rompeu a superfície. Collie mal conseguiu se virar. A criatura avançou contra o cais. Asa saltou por cima dele. Sai da frente! Collie caiu de bruços. Ah! A serpente passou por cima dos dois e mergulhou novamente. Asa girou no ar. Suas garras de mana negra cresceram. Morre! Ela atingiu a cabeça da serpente. Nada. As garras apenas deslizaram pelas escamas. A serpente balançou a cabeça violentamente e Asa foi arremessada, atravessando uma pilha de madeira. Por alguns segundos ficou escondida entre as tábuas quebradas. Então se levantou, sacudiu os cabelos negros e murmurou. A pele dela é incrivelmente resistente. Collie apontou o graveto. Então eu vou tentar de novo. Asa olhou para ele. Não. Por quê? Porque você acabou de errar 2 vezes. 3 vezes. Isso não melhora a sua situação. A serpente rugiu novamente. Collie engoliu seco. Certo. Talvez eu tenha um problema. A serpente avançou outra vez. Sua cauda atingiu uma das estruturas do cais. Collie e Asa saltaram para trás. Então 2 feixes de luz cortaram a névoa. Um deles atingiu diretamente o chão diante da criatura. O outro atravessou a água. A serpente recuou. Uma voz ecoou pelas docas. Escudo da alvorada! Uma barreira de luz octogonal surgiu diante de Collie e Asa. A cauda da serpente bateu contra ela, lançando faíscas mágicas para todos os lados. Collie arregalou os olhos. O quê? Uma jovem de cabelos roxos surgiu atrás da barreira. Gwyneth Vance segurava sua varinha com firmeza. Ao lado dela, Celeste do Ponta avançava com sua arma de cristal. Celeste olhou para Collie, depois para Asa. Seu olhar endureceu. Saia da frente, plebeu! Deixe o combate de verdade para a Vampire Elite! Collie ficou indignado. Nós estávamos indo muito bem. Asa respondeu imediatamente. Na verdade, não estávamos. Collie virou-se para ela. Asa! Celeste estreitou os olhos. Uma demônia, um humano, juntos. Aquilo não fazia sentido. O que exatamente esses dois estão fazendo aqui? Ela manteve a mão próxima à sua arma. Antes que pudesse perguntar, a serpente atacou. Sua cauda destruiu a estrutura onde Gwyneth estava. Ah! Gwyneth perdeu o equilíbrio. Seu corpo despencou. A serpente abriu a boca abaixo dela. O quê? Collie arregalou os olhos. Não pensou. Apenas agiu. Ele avançou e cravou o pequeno graveto contra as tábuas do cais. Vai! Raízes e cipós romperam da madeira. As plantas cresceram violentamente, envolveram a cintura de Gwyneth e a puxaram para trás. Ela caiu sobre a plataforma. Collie segurava o graveto fumegante. Peguei você! Gwyneth ficou alguns segundos olhando para ele. Você... Collie sorriu. Está inteira? Ela assentiu lentamente. Estou! A serpente rugiu. Gwyneth voltou a olhar para o monstro. Obrigada. Collie deu de ombros. Não precisa agradecer. Ele sorriu de novo. Eu jamais deixaria uma garota bonita como você virar comida de cobra. Gwyneth congelou. Seu rosto ficou vermelho. Você... Antes que pudesse terminar, a serpente rugiu outra vez. Collie levantou-se. A gente conversa depois. Gwyneth observou-o por alguns segundos. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Idiota! Asa pousou entre Collie, Gwyneth e Celeste. O olhar dela encontrou o de Celeste. Nenhuma das duas desviou. Era uma disputa silenciosa, desconfiança contra desconfiança. Asa finalmente apontou para a criatura. Escuta aqui, bruxa da estufa! Celeste estreitou os olhos. Bruxa da... Use a luz da sua amiguinha para cegar a fera. Celeste mostrou os dentes. Eu não recebo ordens de um demônio. Ela olhou para a serpente e depois para Gwyneth. Mas o plano faz sentido. Gwyneth, concentre-se na cabeça. Entendido! A batalha começou novamente. Celeste ergueu sua arma de cristal. O ar ao redor dela congelou. Plataformas de gelo surgiram sobre a água. Gwyneth saltou para uma delas. Sua varinha brilhou. Lanças da alvorada! Várias lanças de luz dispararam. A serpente desviou de algumas. Outras acertaram suas escamas. Asa correu. Seus pés tocaram uma plataforma de gelo, depois outra e outra. Ela avançou como um vulto negro. A serpente tentou mordê-la. Asa desviou por centímetros. Agora! Collie ergueu seu graveto. Certo! Ele cravou a madeira contra o cais.
Raízes esmeraldas surgiram e se espalharam pelos pilares. A serpente tentou escapar. Asa correu pelas raízes. Celeste congelou parte do mar. Gwyneth ergueu a varinha. Um círculo mágico surgiu acima dela. Luz da alvorada! Uma esfera branca e dourada explodiu diante dos olhos da serpente. A criatura ficou momentaneamente cega. Gwyneth aproveitou. Uma lança de luz atravessou a água e prendeu a cauda da serpente. Agora! Asa avançou. Suas garras ficaram ainda mais densas. Ela atingiu o ventre da criatura. Dessa vez, as escamas cederam. A serpente rugiu. Collie percebeu. Funcionou! Celeste gritou. Collie, segure-a! Estou tentando! Ele cravou o graveto novamente. As raízes cresceram ainda mais, subiram pelos pilares e envolveram o corpo da criatura. A serpente se debateu. Uma das plataformas de gelo explodiu. Celeste se desequilibrou. Gwyneth lançou outra esfera de luz. Asa saltou. Collie segurou o graveto com as duas mãos. Eu não vou deixar você escapar! As raízes envolveram completamente a serpente. Ela ficou presa. Gwyneth ergueu a varinha para o céu. Um enorme círculo mágico apareceu acima das docas. Branco, dourado, magnífico. A luz começou a descer. Celeste gritou. Agora! Asa. Collie! Collie. Vai! A coluna de luz atingiu a serpente. A baía inteira foi iluminada. As raízes seguraram a criatura enquanto a luz a envolvia completamente. O rugido da serpente ecoou pela noite. Então, silêncio. As raízes começaram a desaparecer. O corpo da criatura perdeu a força e caiu lentamente na água. A superfície voltou a ficar calma. Collie caiu sentado, ofegante. Conseguimos. Asa permaneceu em pé. Olhou para ele. Você não foi completamente inútil. Collie levantou a cabeça. Isso foi um elogio? Não, pareceu. Foi um acidente. Collie sorriu. Mesmo assim, vou considerar um elogio. O céu começava a clarear. O primeiro sinal da manhã aparecia no horizonte. Então, uma gargalhada ecoou pelas docas. Buahahaha! Ragnar Barba Frio surgiu caminhando entre os destroços. Sua enorme barba ruiva balançava enquanto ele ria. Aquele verme virou adubo! Collie levantou-se. Ragnar deu um tapa em suas costas e quase o derrubou. Ei! Ragnar entregou um mapa enrolado. Aqui está o que prometi. Collie abriu o mapa. A Floresta da Bruxa. Asa aproximou-se. Seus olhos percorreram as marcações. É longe. Celeste apareceu atrás dela. Ainda não terminamos. Asa virou-se. Celeste estava com a mão próxima à sua varinha. Não vou prender você. Asa semicerrou os olhos. Por quê? Porque você lutou ao nosso lado. Uma pausa. Mas vamos acompanhar vocês. Asa ficou em silêncio. O quê? Estamos investigando o mesmo tipo de atividade. Celeste encarou Asa. E eu não confio em você. Asa cruzou os braços e sorriu de canto. Perfeito. Eu também não confio em você. Gwyneth suspirou. Lá vamos nós. Mais tarde, Collie estava parado à beira da água. O sol já havia começado a nascer. Gwyneth aproximou-se, mexendo nervosamente nos próprios cabelos. Collie olhou para ela. Oi? Ela desviou o olhar. Obrigada por ter me salvado. Collie sorriu. Não precisa agradecer. Gwyneth levantou os olhos. Collie completou. Eu jamais deixaria uma garota bonita como você se machucar. Gwyneth ficou vermelha instantaneamente. O quê? Collie piscou. O que foi? Seu insolente. Ela virou-se e correu até Celeste. Collie ficou parado. Eu falei alguma coisa errada? Asa passou por ele. Você é um idiota. Por quê? Descubra sozinho. Pouco depois, os quatro começaram a caminhar pela floresta. Collie seguia à frente com o mapa. Asa caminhava ao lado dele. Celeste e Gwyneth vinham atrás. Collie apontou para o mapa. Precisamos encontrar a Floresta da Bruxa antes de anoitecer. Asa respondeu em voz baixa. E precisamos garantir que aquelas duas não descubram sobre o pacto. Collie olhou discretamente para trás. Celeste estava observando Asa. Acho que ela já está desconfiada. Eu também desconfio dela. Atrás dos dois, Celeste estreitou os olhos. Observava cuidadosamente a demônia. Tem algo de errado com aquela criatura. Por que ela não ataca o garoto? Então Celeste percebeu outra coisa. Gwyneth estava olhando fixamente para Collie, ainda vermelha. Celeste ergueu uma sobrancelha. Gwyneth. O que aconteceu entre você e aquele garoto? Gwyneth quase tropeçou. Nem nada, Celeste continuou andando. Você está corada. Não estou, não. Está. Não estou. Está. Gwyneth cobriu o rosto. Cala a boca. À frente, Collie continuava caminhando sem perceber absolutamente nada. Asa, entretanto, havia ouvido tudo. Ela olhou de soslaio para Celeste. Celeste fez o mesmo. As duas se encararam. Nenhuma delas confiava na outra. E ambas sabiam disso. O grupo continuou avançando pela floresta. As árvores ficaram cada vez mais densas. O caminho desapareceu entre as sombras. E muito à frente, algo observava os quatro. Eles ainda não sabiam o que encontrariam naquela floresta. Mas a partir daquele momento, a viagem deixaria de ser apenas uma busca por uma bruxa. Fim do capítulo 5.